Por que você decidiu mudar o nome da igreja? Deus falou comigo. Ele falou, Palavra Viva, primeiro, tem muitas igrejas com esse nome. Sim. Segundo, esse é um nome nacional, eu vou te levar para o mundo. Esse ano, agora, dia 27 de fevereiro, eu faço 40 anos de conversão. E eu me converti num acampamento de jovens em Rio Preto, eu tinha 19 anos, cujo tema era Apocalipse Now. Sério? Apocalipse agora. Eu saí de lá, Douglas, pra você ter uma ideia. Então, e deixa eu te perguntar, você não vem de uma família cristã? Meu pai é católico, família bem católica. A minha mãe era batista. Ela era batista? Foi fundadora da Igreja Batista de Perdizes, em São Paulo. Mas eu cresci na Igreja Metodista. Com 12 anos, eu saí de Olímpia, que é uma cidade no interior do estado de São Paulo, e mudei para São Paulo. E aí, como jovem, eu fui pro mundão, né? Nunca mais fui para a igreja e tal. Quando eu me converti com 19 anos, nesse tema de Apocalipse, eu pirei. Você se converteu nesse tema. Nesse tema. Pra você ter uma ideia, eu voltei de lá. No primeiro dia pós-acampamento, eu ganhei 4 pessoas para Jesus pregando sobre esse tema. Agora, você imagina quanta besteira. Eu falo, Deus é um Deus de graça. Primeira semana de convertido. 4 amigos, 2 deles hoje são pastores. Uau! Então, assim, quando Deus quer usar, Ele usa. E eu me apaixonei por esse tema. Então, eu mergulhei e minha vida inteira... Desde o início da sua conversão, você mergulhou em Apocalipse? Mergulhei. Eu sempre amei a Bíblia, né? Eu adoro línguas originais, estudei profundamente o hebraico, o grego, leio bem no original, mas eu adoro estudar. E esse tema é o tema do meu coração, que mais pulsa. Então, eu sempre falei disso. Sim. Só que agora... A pergunta aumentou, né? A pergunta aumentou e a plataforma que eu tenho hoje me tornou conhecido através desse tema, né? Que legal. Não é uma coisa assim de oportunismo, né? Sim, vamos Passei a falar pregar disso. por isso, Exato. porque agora está na hora, né? E o que eu percebi, quando você tem uma pandemia, por exemplo, que é algo que não tinha como ser previsto, nem tinha como ninguém se preparar. Não tinha como alguém acordar e falar, pô, tá uma pandemia, vou começar a falar de escatologia. Não tinha como, né? Quem tinha as respostas era imediato, né? Ou você tinha estudado há anos, ou você não tinha essas respostas, né? E foi o que aconteceu, né? E olha, foi uma coisa tão extraordinária, porque eu comecei a trabalhar o meu canal do YouTube em janeiro de 2019. Olha só, foi antes. Então, quando eu cheguei ao final do ano de 2019, eu já estava com 350 mil inscritos no meu canal. Quando chegou no 2020... foi 2020, né? A pandemia. Isso. 2020, quando houve a pandemia, eu fiquei completamente sem saber o que fazer. Porque em março começa o lockdown, né? O lockdown. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu nunca imaginei um cenário desse. E aí eu falei, vou fazer live. E eu comecei a fazer live porque eu preciso pregar, eu sinto vontade de pregar. E um dia, no meio da pandemia, já fazia uns 2 meses, eu acordei de madrugada e o Espírito de Deus falou comigo. Você já percebeu quanta gente está te seguindo? Eu falei, sim, Senhor. Por quê? O Senhor quer que eu pregue a palavra, né? Ele falou, eu quero mais do que isso. Eu quero que você se responsabilize com as vidas. Uau. E no meio dessa pandemia, Deus me deu uma estratégia. Eu mudei o nome da igreja, que era Batista Palavra Viva, para Yah Church. Eu comecei um programa de mentoria e de fundação de células para fundarem igrejas. Para você ter uma ideia, de 4 meses para cá, eu estou com 150 células na Europa. Meu Deus. Aqui no Brasil, já estou com milhares de casas querendo fazer isso. Então, tudo isso através do online que você vai mobilizando. Tudo isso através do online. Nesse domingo agora, para você ter uma ideia, nós tivemos uns 70 visitantes pela primeira vez. Eu sempre pergunto, quem está aqui pela primeira vez? Isso você diz físico? Físico, na igreja, né, Yah Church lá em São Paulo. Todas as pessoas que vieram ali vieram do YouTube. Todas. Então, a igreja saiu de 6 mil membros, que nós começamos em janeiro, e nós fechamos o ano com 10 mil membros. Por conta dessa plataforma e realmente... Por que você decidiu mudar o nome da igreja? Deus falou comigo.
Ele falou, Palavra Viva, primeiro, tem muitas igrejas com esse nome. Sim. Segundo, esse é um nome nacional, eu vou te levar para o mundo. E você precisa de uma marca que todo mundo fale a mesma coisa. Entendi. Yah vem do nome de Yahweh, né? O nome de A Deus. referência é essa, né? É. Uhum. E Church, todo mundo sabe, né? Então, quando você fala Hillsong, todo mundo conhece. Então, Deus falou comigo assim, na Itália vai ser Parola Viva, na França vai ser Parole Vive, na Inglaterra vai ser Living Word. Quer dizer, não vai haver uma identificação. E o interessante, Douglas, que a igreja passou 30 anos como Palavra Viva, ninguém conhecia o nome da igreja. É mesmo. Com 4, 5 meses de A Church, todo mundo já conhece. Então, é impressionante como nós precisamos adequar a mensagem para que ela tenha um alcance maior. E eu, estudando história, eu descobri também que uma das razões por que Lutero conseguiu estabelecer a grande reforma, né, porque ele teve a ajuda de um grande pintor que começou a escrever os livros deles e estampar na capa as suas artes. Então, além do livro dele ter uma mensagem poderosa, ele tinha, na época, uma capa espetacular colorida, que popularizou, né, para o alemão a palavra dele. Né? Então, quer dizer, é muito importante você entender que nós temos que usar dos meios necessários para poder tornar a mensagem mais palatável e mais atraente. E você fundou essa igreja? Você plantou ela? Eu ela? sou fundador. Porque assim, você falando isso, eu começo a identificar, porque você, como você disse, você tem ministérios meteóricos, que a gente chama, né? Que dá aquela ascensão e some. Pessoas, acontece muito isso com pessoas, e eu sempre fico, como alguém que está no ministério, sempre olhando para pessoas que estão há muitos anos fazendo. Então, como o senhor, como meu pai, como gosto muito do Ademar de Campos, aí você olha pro Carlito Paz, esses caras já estão há muitos anos fazendo, aí você começa a observar e fala, por que é duradouro? E uma coisa que eu comecei a identificar é uma capacidade de abandonar e jogar fora algo quando percebe que não funciona mais. Não tem um apego, né? Não, claro. Quando Deus falou comigo... 30 anos com esse nome. Eu chamei meu genro, que está aqui, inclusive, minha filha, e eu compartilhei com aquela paixão. Falei, Deus falou para mim que a igreja agora vai para o mundo. Então, nós precisamos de um nome, mudar esse nome e tal. E eu comecei a pensar, mas eu não sei que nome e tal. Nós tínhamos na igreja um ministério de jovens, em que inclusive o Ramon e a Érica eram líderes, que chamava IA. Entendi. Aí, quando eu comecei a falar, a Érica falou, pai, mas nós já temos um nome. IA. Você pegou o nome do grupo de jovens. De jovens. Ela falou, por que não IA Church? Eu falei, fechou. Quando ela falou, mas para quando é isso? Eu falei, para agora. Ela falou, mas como assim? Eu falei, para agora. Aí eu orei a Deus, falei, Senhor, se isso vem de ti, porque Deus começou a me dar todo o embasamento, né? Ele falou, olha, quando eu quis mudar o patamar na vida de Abrão, eu mudei o nome dele para Abraão. Abrão é pai exaltado, e esse nome foi dado para uma adoração a um Deus pagão. Só que Deus iria fazer dele pai de muitas nações, pai de muitos povos, que é o que significa o nome Abraão. Então, ao mudar o nome de Abraão, Deus, na verdade, estava dando o real propósito para o qual ele existia. Entendi. E aí foi que Deus falou comigo, essa igreja nasceu numa casa, na minha casa, numa célula pequenininha. Só que no começo era uma igreja de bairro, ela chamava Igreja Batista Palavra Viva. Depois nós mudamos de bairro, virou Igreja Batista... Não, primeiro era Igreja Batista Barra Funda. Depois mudamos do bairro, virou Igreja Batista Palavra Viva, há 30 anos. E agora Deus havia dito, eu vou mandar vocês para o mundo. E o que você falou é certo. Você tem que ter coragem de entender a mudança e se lançar. Eu falei, Senhor... Se isso vem de ti, eu quero que a votação, porque nós somos uma igreja batista, seja com pelo menos 70%. Se for meio a meio, eu vou dizer que não. Eu preciso de um respaldo da igreja.
Sabe quantas pessoas votaram contra? Quantas? Nenhuma. Você tá brincando. Foi Unânime. unanimidade. 30 anos. E olha que eu votei em 3 cultos diferentes, né? Porque muita gente, eu fiz a mesma sessão administrativa em todos os cultos. Ninguém, o povo se apaixonou com a visão, com a ideia. E hoje, quando eu falo para você que nós estamos com 150 células reais, que já estão acontecendo de maneira híbrida, tanto presencialmente quanto pela internet. Hoje eu tenho toda quarta-feira, uma quarta-feira eu faço mentoria com o Brasil e com as Américas, América do Norte, e na outra semana, na quarta-feira, eu estou na Europa. E aí os meus pastores, nós temos mais de 60 pastores, eles, na semana que eu não estou, eles dividem por regiões. No Brasil e na Europa eu estou mandando um pastor, porque nós vamos fundar uma igreja física e a gente vai invadir. Sim. Nós vamos invadir, trazer de volta o avivamento que eles nos enviaram, mas que agora é um país pós-cristão, mas o avivamento vai chegar lá. Amém, amém. É porque o que eu percebo, eu estava comentando isso com a Ava hoje, por causa de uma conversa lá no Clubhouse, né, que os caras estavam tendo, sobre estrutura, sobre alcançar a cultura e tal. O que eu percebo é que o perigo do líder é se apaixonar pela estrutura, né? É começar a amar a estrutura e depois começar a trabalhar pela estrutura. E não a estrutura trabalhar para a família e a missão, né? Então, eu gosto do exemplo assim, imagina que eu tenho a minha família, eu quero proteger ela, então a gente compra uma casa. Só que chega uma hora que eu me apaixono tanto pela casa que eu ponho a minha família para trabalhar para a casa. Isso. E agora a gente está vivendo pela casa e agora o centro é a casa. E eu percebi muita igreja e denominações que acabaram fazendo isso. Todo mundo trabalha agora para manter a estrutura, sendo que a estrutura nasceu para servir a família. E eu lembrei do que eu ouvi um dia, alguém dizendo assim, o maior desafio de Noé não foi construir a arca. O maior desafio de Noé foi construir durante 100 anos a arca, usar 150 dias e jogar fora. Uau, nunca pensei nisso. Que Você coisa imagina, sensacional. 150 dias e Deus fala assim, pronto, essa estrutura não serve mais, vamos para a próxima. Você não podia ter se apaixonado pela estrutura, senão ele estava até hoje lá com a Noé Church lá, tentando forçar um negócio que não precisa mais. Isso é perfeita essa tua aplicação, porque, bom, nós nunca tivemos, eu nunca me preocupei em comprar um local. Ah, é? O nosso local lá é alugado. É alugado? Porque o que eu sempre criei? A igreja vai crescer, só que vai ficar pequeno. E já está pequeno. Eu aluguei aquele lugar, cabe ali 2.500 pessoas. Hoje eu estou indo para o 4º culto. Meu Deus. E temos o culto de sábado. 3 de manhã no domingo, 1 à noite e o de sábado. E vai ficar pequeno. Eu já estou olhando para outro lugar. Sim. Ou plantar igrejas, Deus ainda não deu uma estratégia. Agora, eu nunca pensei em ficar investindo para pagar 20 anos um lugar que antes de chegar lá você já ficou obsoleto. O meu coração, Douglas, é por vidas. Sim. Eu amo falar de Cristo. Eu amo falar de Jesus. Galera, obrigado pela confiança. Se gostou, deixa seu like. Compartilha. Inscreva-se e ative as notificações.